Né? Toda prestação de contas eles esperam primeiro a gente discutir. Que deveria ser ao contrário, né? Como eles são representantes do base do governo, deveria ter toda uma preocupação da prestação de contas. Mas tudo bem. Eu vou me ater, vou ser muito breve, até porque recentemente nós analisamos uma prestação de contas, né, que foi a do exercício de 2016, e hoje vamos apreciar a do exercício de 2017, e sempre deixando muito claro aos assistentes, aos internautas, às pessoas que nos escutam, que quem julga as contas de um prefeito não é o Tribunal de Contas, são os vereadores, de acordo com a Constituição Federal. O Tribunal de Contas é um órgão fiscal e um órgão técnico, onde emite uma nota técnica, um parecer sobre todo o acompanhamento da prestação de contas. Agora, quem julga somos nós. Eu vou deixar alguns comentários, inclusive até para responder algumas falas da outra reunião, para explicações pessoais. Então, vou me ater apenas ao parecer técnico. Para dentro do parecer técnico, eu expor a vocês o ponto de vista da bancada de oposição. Nós estamos aqui com um breve parecer, inclusive extremamente resumido. Não vou nem comentar aqui, colocar em questão a posição do Tribunal de Contas, porque mais uma vez eu volto a dizer, é um parecer técnico, feito por técnicos, mas que no final de tudo, o voto da Câmara é um voto de pessoas escolhidas politicamente. Né? Então, como eles não têm a função, não é permitido a eles julgar as contas, mostram as questões de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, lei de transparência, entre outras, nós vamos expor o nosso ponto de vista. Decidiu, de acordo com o parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas de Pernambuco, inclusive sessão ordinária no dia 29 de agosto de 2019, recentemente, inclusive até fazer aqui uma observação em relação à agilidade do Tribunal de Contas, em relação às contas, né? Porque geralmente demora muito, de um ano para outro, passa 3, 4 anos, e a gente voltou agora recentemente a 2016 e agora já 2017. Então, está havendo uma certa agilidade, né? Isso prova que o trabalho do Tribunal de Contas está melhorando nesse sentido. Considerando que o conteúdo da lei orçamentária anual não atende à legislação. Primeiro, vejam, eu disse aqui na minha fala do pequeno expediente que tudo que acontecia era culpa da Câmara de Vereadores, nós, inclusive me colocando como corresponsável também. E aqui o parecer, ele é muito claro quando diz, considerando que o conteúdo da lei orçamentária anual não atende à legislação. Quem utiliza a lei do orçamento todo ano? Nós, vereadores. Quem é que manda o projeto? O prefeito. Só que apenas uma minoria de vereadores analisa esse projeto. Se todos os vereadores, ou a grande maioria dos vereadores analisassem, eu tenho certeza, como nós íamos encontrar mais questionamentos para se emendar e apresentar dentro da lei orçamentária, como é sempre feito aqui por alguns vereadores, e aí eu isento a divisão da bancada de situação da oposição, porque tanto a oposição como alguns da situação participam também da discussão e da análise. Considerando que o município não tem capacidade de honrar imediatamente, no curto prazo, seus compromissos em até 12 meses. Ué, como assim? Nós, sempre, todos os anos, aprovamos um orçamento aqui, sempre sabendo que o valor que é enviado para esta casa é muito além do que é arrecadado. Todo ano a gente questiona isso.
porque acaba sendo um orçamento irreal. Você sabe que vai arrecadar 70 milhões de reais e manda um orçamento para casa com 100 milhões de reais. Aí como é que fica? Aí dentro do parecer do Tribunal de Contas, vem dizendo que o município não tem capacidade de honrar imediatamente ou em curto prazo seus compromissos em até 12 meses. Então, vamos ver o que é que diz posteriormente. A inscrição dos restos a pagar, sem que houvesse vinculados e não vinculados para seu custeio. Está na hora dessa Câmara se posicionar em relação às prestações de contas que vêm sendo feitas aqui na Câmara pelo SESPAM. Está na hora da gente fazer uma segunda visita a doutor Bernardo e questionar esses dados. Porque quando vem aqui, quando você apresentar as metas fiscais aos vereadores e quando cita a questão dos restos a pagar, se coloca panos mornos. Se faz um discurso extremamente técnico. Às vezes, nós, enquanto vereadores e desconhecedores da parte contábil, nem entendemos, e aí no parecer do Tribunal de Contas vem dizendo que os restos foi deixado o resto a pagar sem ter dinheiro em caixa. Peraí. Em 2012, restos a pagar. Mas vamos posteriormente. Que embora não tenha ocorrido o repasse integral das contribuições previdenciárias do regime próprio geral, do regime geral de previdência, o valor não recolhido, 0,1%, não representa falta de natureza grave. Parabéns, Tribunal de Contas. Parabéns, Tribunal de Contas. Na prestação de contas de 2016, veio mais um considerando, citando a questão da contribuição previdenciária. Quer dizer que a contribuição previdenciária, o futuro e o presente de alguns servidores públicos do município não é importante. Está aqui no parecer, não sou eu que estou dizendo. Inclusive já adianta a casa que hoje nós teremos uma reunião com os assessores jurídicos do IPCEL para questionar os dois pareceres. É apresentado, foi apresentado. Nós temos inclusive aqui servidores da casa que são conselheiros, que têm cadeira no Conselho de Previdência do IPCEL. E nós vamos questionar o assessor jurídico por que o Tribunal de Contas está colocando em seus considerandos dúvida no total repasse de contribuição previdenciária que mais adianta ser convênio. E aí, a nós, a Câmara de Vereadores, foi apresentado uma contabilidade e uma execução de receita perfeita a esta casa. Que o IPCEL estava no melhor momento de todos os seus tempos. Que estava com dinheiro em caixa sobrando. Peraí. Considerando que, embora não tenha ocorrido, aliás, já falei, né? Considerando que na elaboração do demonstrativo contábil, o Poder Executivo Municipal não disponibilizou para a sociedade o conjunto de informações exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela lei e na Constituição Federal apresentado um nível de transparência moderado. Tudo bem. Considerando que as falhas apresentadas não são de natureza grave. Eu lembro bem, o meu cérebro ele tem uma parte que ele grava muito que eu escuto aqui nessa tribuna para alguns vereadores. E eu lembro bem que quando a gente começa aqui a questionar documentos, quando a gente começa a questionar portal de transparência, eu já ouvi alguns vereadores aqui, vá para o portal. No portal tem o que vocês precisam. No portal tem o que vocês estão dizendo aí. Tá. Mas aqui, no considerando, no parecer prévio do Tribunal de Contas, diz que não está atendendo nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem a LAI, que é a Lei de Transparência. Considerando que o disposto do artigo 70 e 71, no seu inciso 1, combinado com o artigo 75, bem como os artigos 30 Federal e o
Constituição de Pernambuco, emito parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Lajeado a aprovação com ressalvas do senhor prefeito Rocinho Glesman dos Santos Cordeiro, relativos ao exercício de 2017. E recomenda. Aí aqui é onde eu vou mostrar a vocês algumas situações. Veja. O que é que o Tribunal de Contas recomenda à Prefeitura do município de Lajeado? Elaborar uma lei orçamentária apresentando conteúdo que atenda aos requisitos exigidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Minha gente, nós analisamos e votamos e aprovamos um orçamento no mês passado. Será que dentro desse orçamento que o município enviou já veio com essa recomendação do Tribunal de Contas? Essa é a pergunta. Atentar para regular o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelo regime geral e pelo regime próprio. Vamos lá. Tem um carro de som que ele sempre anda na rua falando de uma dívida de 17 milhões que agora corre o juro a 19 milhões. Eu sempre defendi aqui nesta tribuna que realmente existe uma dívida no município, nunca escondi isso de ninguém. Inclusive trouxe para aqui comprovantes do valor repassado ao INSS, que é o Regime Geral de Previdência, de mais de 7 milhões de reais, dívidas previdenciárias deixadas por todas as gestões passadas do município, não apenas da gestão Antônio João Dourado. Dívidas previdenciárias deixadas por todas as 6 gestões do município, que resultou em um montante de 7 milhões e meio. Eu trouxe inclusive o comprovando para esta casa. E agora, no parecer do Tribunal de Contas, ele alerta o município para repassar as contribuições, para fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas não só ao INSS, também, mais uma vez, ao regime próprio, ao IPCEL. Ou seja, não está sendo feito o recolhimento das contribuições previdenciárias de forma total. Foi isso que eu entendia. Será que será que a liderança do governo pode vir até esta tribuna e esclarecer a esta casa porque é que as contribuições previdenciárias não estão sendo feitas de forma total e integral ao IPCEL e ao INSS? Quem tem que responder aqui na tribuna é a liderança do governo. Quem representa o governo aqui tem que vir dar respostas a essa casa. É obrigação. E nós queremos saber. Fortalecer o controle sobre procedimentos de registros dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atenda às normas brasileiras contábeis aplicadas no setor público, editadas no Conselho Federal de Contabilidade. Eu não vou nem discutir esse artigo. Ela não vai falar nas explicações pessoais? Porque eu sei que ele vai resultar um efeito para o início de 2020. Então esse eu não vou discutir. Observar com rigor o disposto da Lei 11.527/2011, respeitando os limites presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com pessoal. Volta novamente a velha história do limite com pessoal, ou seja, contratos do município que estão ultrapassando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fico assim, até, eu não digo constrangida, porque eu acho que quando a gente está na vida pública, a gente está sujeita a tudo. Mas me dá uma angústia e uma decepção tão grande em saber que a nossa previdência defendida, fiscalizada, porque diga-se de passagem, na gestão Antônio João, que a presidente era Edeilma
Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal fiscalizava, acompanhava. Quando a gente tinha dúvida em relação a repasses, a gente ia para o Tribunal de Contas no Recife, os conselheiros, buscar informações de dentro do Tribunal de Contas. Inclusive fiz isso no mês de janeiro de 2013, quando se encerrou a gestão da ex-gestora. Agora nós estamos com uma previdência, aonde esta casa aprovou um recolhimento de patronal de 22%, inclusive nós da bancada da oposição fomos contra, questionamos, aconselhamos que não deveria ser votado. E mesmo assim nós acabamos votando sabendo que isso ia ser uma bomba. Não tem prefeitura que consiga recolher o limite máximo de patronal para um regime próprio. Mas o projeto de lei que veio lá da prefeitura veio para a gente votar, para a gente apreciar. Mesmo a gente dizendo que o limite deveria ser menos. Mesmo a gente ainda sendo questionado por que atrapalha, mas nós pensamos na própria prefeitura. Era inviável aquele projeto. Hoje, o município não tem mais para onde aumentar percentual de patronal e se houver uma necessidade, vai ter que aumentar as contribuições previdenciárias do servidor público municipal. Se alguém puder vir aqui nos dar esse esclarecimento em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias do regime próprio e também esclarecer a que se deve uma dívida de 19 milhões de reais, se foi pago 7 milhões e meio ao regime próprio de previdência, inclusive eu tenho um comprovante, que foi tirado dos precatórios do Fundeb dos professores. Eu quero que alguém aqui, a liderança do governo, que é quem tem responsabilidade de dar resposta e defender a moral, a postura e a administração da prefeitura do município, venha até esta tribuna, esclareça aos vereadores, para que a gente possa voltar à prestação de contas, esclareça aos vereadores, inclusive essa que vos fala, o porquê, qual o motivo que está aqui no parecer do Tribunal de Contas, dizendo que as contribuições previdenciárias dos servidores públicos do município não está sendo repassado, recolhido de forma total e integral. Eu quero saber qual é o problema. Eu quero saber também a que se encontra o número, os valores da dívida previdenciária, que em 2016 foi quitada por 7 milhões e meio, 7 milhões e 600 mil. Então eu quero aqui que venha apresentar, tem que ser apresentada a documentação desta casa. Senhor presidente, tem mais um minuto para concluir. Já me dou por satisfeita, muito obrigada. A bancada de situação do governo tem 15 minutos para com a palavra. Com a palavra o vereador Henrique.